A paz do Senhor a todos, meus queridos. Nós estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. É de conhecimento de todos que nós estamos sem, é, não estamos podendo nos reunir na nossa congregação, então nós estamos ministrando as nossas aulas através da videoaula, né? Todos sabem que foi finalizado um trimestre no domingo passado e este agora começa mais um trimestre. Como a CPAD, esse trimestre, ela não disponibilizou lição, foi nos sugerido uma lição que já passou há algum tempo atrás e que nós retornaremos para estudar. A CPAD, por motivos da pandemia, por motivos que muitas igrejas não tiveram a lição, ela pediu para transmitir de novo a lição passada. Nós já transmitimos nas videoaulas, então nós pegaremos uma lição do ano anterior e teremos ministrar novamente. É uma lição de muito tempo atrás, talvez muitos de vocês eram bebês, mas é um assunto muito atual que nós precisamos estudar. Nós estaremos estudando uma lição de 2008, do terceiro trimestre de 2008. Ela tem por títulos as doenças do nosso século. É um assunto muito atual que nós precisamos estar sempre relembrando, por causa que está aí no nosso dia a dia, né? Que você, às vezes, você não tem a lição aí, se você tiver, procure, às vezes seu pai, tua mãe teve essa lição e poder nos acompanhar, né? Então, a lição será as doenças do nosso século. O título da lição é as doenças do nosso século, as curas que a Bíblia oferece, a cura que a Bíblia oferece. Então, nós estaremos ministrando esta aula para você. Todos os professores a lição da classe, né, Vencedores por Cristo, estarão ministrando. Hoje nós estaremos falando a primeira lição, que tem por título o título da lição, as doenças do nosso século, tá bom? Então, acompanhe, é bom para conhecimento. E outra, conhecimento nunca é demais, sempre tem alguma coisa para aprender. Então, dificilmente algum de vocês eram jovens naquela época, em 2008, 12 anos atrás. Então, que você possa estar aí pegando a Bíblia, acompanhando conosco e ouvindo essa aula para a tua edificação, certo? Vamos fazer uma oração para dar início a essa lição. Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui, meu Pai, para poder falar da Tua palavra, para poder, meu Pai, aprender com a Tua palavra. Obrigado a esse jovem que está assistindo esse vídeo, que seja para a Tua honra e Tua glória tudo aquilo, meu Pai, que fizermos. Te agradeço por tudo, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Vamos lá para a lição? Lição de número 1, tá bom? As doenças do nosso sexo. Nós vamos falar sobre várias, né? A lição 2 fala sobre ansiedade, a 3, medo. Nós vamos falar sobre depressão, consumismo, ambição, cuidado com o corpo, inversão de valores, sedução e assim por diante. Então, nós teremos as 13 lições baseadas nas doenças do nosso século, tá bom? E para nós iniciarmos a lição de número 1, nosso texto base vai estar em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, tá? Que diz o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2 Timóteo 3, capítulo 3, versículo 1, né? Nós estamos falando sobre doenças do nosso século. Esse século é marcado por muita descrença e impiedade, né? Então, nós cristãos devemos firmar-se nos princípios da palavra de Deus. Então, é por isso que nós estamos aqui hoje, porque às vezes você está sofrendo por uma doença e às vezes nem está percebendo. Então, é para você fazer uma autoanálise. E se você não está, alguém próximo pode estar. E você tem o potencial de ajudá-lo, né? Então, vamos lá. O texto base está no mesmo textuário, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 9. Eu vou ler numa leitura rápida, para nós não ocuparmos muito tempo. Mas você que tem a Bíblia, pega a Bíblia para a meditação sua, tá bom? Diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos,
porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amantes dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Desses afasta-te, porque estes números são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nércias, carregadas de pecado, levadas de várias corrupçências. E como James e Jebres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimentos e repróbrio quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. Tá? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Aqui no final está falando sobre Janes, que discordou de Moisés e teve uma pena lá, certo? Então, vamos lá. Qual o objetivo da nossa lição? A gente vai aprender algumas doenças pessoais, algumas doenças sociais e algumas doenças espirituais que mexe com toda a sociedade, que mexe com você, dentro de você, e que mexe com o seu convívio dentro da sua onde você convive com a sua comunidade. Que tipo de doença, certo? Doença, ela é falta ou perturbação de saúde, independente se é física, espiritual, né, ou até social. Se a gente for analisar, nós estamos vivendo hoje uma doença, uma pandemia, que é falta de saúde. Então, nós estamos uma doença, uma pandemia, uma doença que está aí, que é o mal do nosso século, certo? Então, doença é a falta ou a perturbação da saúde, né, por enfermidade, N motivos, tá bom? Para a gente começar falando sobre as doenças interpessoal, tudo se está se propondo para a segunda vinda de Cristo. Jesus já veio nessa terra, já andou-se, e agora Jesus está à porta para vir. A Bíblia nos diz em Mateus que nos últimos dias haveriam pestes, doenças e assim por outras coisas que mostraria que a vinda de Jesus está próxima. Então, a vinda do Senhor está bem próxima. Amém? Vamos lá. Primeiro tópico. Doenças interpessoal. O que vem ser uma doença interpessoal? É uma doença que é dentro da pessoa, na pessoa. Não estou falando nem de doença física. Eu estou falando dentro interpessoal, dentro dela, dentro da alma, dentro da psique dela, tá? Essa é uma doença que é causada por alguns motivos que nesse mundo, nesse século que nós estamos vivendo, ocorre muito. Uma das características que essa doença que vem sobre nós é sobre o orgulho e a vaidade, o excesso da vaidade e o excesso do orgulho. Nada tá bom para a pessoa, meu nariz não tá bom, minha orelha não tá boa, minha boca não tá boa, sempre querendo fazer a baixa autoestima, não tem satisfação das coisas dela, do que Deus deu para ela. Então, as pessoas, vaidade, isso, né, a vaidade, o orgulho é aquilo que as pessoas só se gabam delas mesmas, que isso, só elas são boas, só eu posso, sabe? É uma doença dentro do eu, interpessoal. Então, nós estamos aqui falando sobre doença da vaidade e do orgulho. O orgulho é a pessoa que se acha muito. A vaidade é que nada está satisfeito. E a palavra nos diz aqui, em algum coisa em algum versículo que a gente leu, que as pessoas seriam amantes de si mesmo, sabe? Sem afeto natural, né? Irreconciliável, caluniador, incontinentes, pessoas que não estão sempre insatisfeitas. Então, é uma doença. A pessoa que tem um orgulho, excesso do orgulho, o orgulho que passa do limite, isso é uma doença dentro da pessoa.
A mesma coisa é a vaidade, aqueles que nunca estão satisfeitos com nada. É uma doença dentro do seu pessoal, dentro da pessoa. E tem outras, vamos lá, o egoísmo, egocentrismo, só a pessoa, ela quer estar no centro, é uma doença, pessoa que quer estar sempre no centro. A avareza, essas doenças é tudo caracterizado amantes de si mesmo, a pessoa só quer saber dela, né? Então, elas fazem com que as pessoas sejam individualistas, é do que nós estamos vivendo, irrefráveis, de alcançar interesses pessoais, só querendo interesse pessoal, e esquece de ver a sua volta, né? E vamos lá, incontinência. O que vem essa incontinência? A gente viu aqui agora, essa doença que faz com que as pessoas não tenham domínio de si mesmas. Isto é, não consegue refrear seus impulsos naturais, não consegue dominar o seu impulso sexual, o seu impulso de ambição, o seu impulso de poder. E isso é doença na alma, é uma doença. Falta de saúde. Saúde é você estar em paz com dentro de você. Então, nós temos aí a doença interpessoal, que é causado dentro de você. Egoísmo, avareza, vaidade, dentro. Amante de si mesmo, diz o versículo. E a gente vê que a Bíblia nos traz que nós não podemos estar assim. Porque, diz lá o capítulo 1, porque isso aconteceria. Deus, pela tua palavra, está nos avisando. Vai acontecer, abre o olho. Porque nos últimos dias, olha só, então nós estamos realmente nos últimos dias, né? As doenças interpessoais mais perniciosas ao convívio eclesiástico e social são orgulho, vaidade, egoísmo e avareza, é o que eu já comentei. E hoje já está chegando muito mais próximo dentro da gente, dentro das nossas igrejas, dentro das nossas comunidades, dentro da nossa família. Essas doenças têm afetado os nossos mais próximos. Então, ajude, se você vê que alguém está com essa doença, de querer, não está satisfeito com você mesmo, com ela mesma, não está sendo egoísta, está sendo orgulhosa, dá um toque. Ou se você mesmo está passando por isso, faz um auto-reflexo. É uma doença e precisa ser curada através da palavra do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá para o terceiro tópico. O terceiro tópico é doenças na área social. Essa é o que nós estamos vivendo muito hoje, né? Hoje, todas essas aqui são muito atuais, mas esta, pelo primeiro tópico, dentro dessa doença social, é a desobediência a pais e ingratidão a pais. Quantos filhos não são gratos aos seus pais? Efésios 6, capítulo 1 diz o quê? Obedecer pai e mãe, que seus dias prolongarão sobre a terra. E nós vemos pessoas que se foi desse mundo cedo por não obedecer pai e mãe. E hoje isso é muito cotidiano. Você, jovem, que está ouvindo essa aula, não seja ingrato. Obedeça seu pai e sua mãe, é mandamento. Porque isso pode trazer uma doença social para você. Você pode ter uma enfermidade na sua convívio social por causa dessa falha sua, né? Desobediência, a cultura anticristã tem incentivado a desobediência. A cultura aí da mídia tem incentivado que você faça o que você quiser, sabe? Você é livre para fazer o que você quiser. Não precisa ouvir ninguém. A mídia, o mundo prega isso, mas não é isso. Nós temos que ser obedientes aos nossos pais, às nossas mães, tá bom? O segundo tópico nessa doença social é o desamor, é a crueldade. Nós estamos vivendo isso. A crueldade do mundo está demais. As pessoas não têm um amor ao seu próximo. É uma doença social. Está acabando o amor ao próximo. Está acabando aquele que empatia, de eu me colocar no lugar do outro, né? Está se acabando a empatia. Então, o afeto natural, como diz no versículo que a gente leu, estão perdendo um afeto natural, que é o amor, que é a gratidão, de estar próximo,
E o mundo está englobado nisso. Nós não podemos cair nesta. Hein? Dureza de coração. Quantas pessoas duras de coração não pedem perdão, né? Não guarda mágoas, raiva. Isto é uma doença social. Vai te causar algo grave lá na frente. Cuidado com isso. Traição. Hipocrisia. Traição hoje para alguns é normal. Trair a sua amizade, trair seu cônjuge, trair seu professor, se traindo, né? Você mesmo se traindo com as suas próprias, invertendo o seu próprio valor. E aí vai por outras características dessa doença social. São desvios de caráteres próprios de certos executivos e políticos. Hoje, os políticos, né, a traição é questão de ser normal. Mas vamos lá. A inversão do bem também se torna uma doença social. Aquele que inverte o bem para o mal, ele causa uma doença social, né? Os homens são inimigos do bem. Quanto mais um mal faz uma outra pessoa, eles estão achando que estão bem. Igual na área política. Na área política é muito fácil essa inversão do bem acontecer, né? E abuso de poder também. São 6 tópicos nesse tópico de doença social. São seis tópicos. São a desobediência e ingratidão aos pais, o desamor e a crueldade, a dureza de coração e calúnia, falar mal dos outros né? Hoje nós estamos aí na negócio de fake news, né? Falar do outro sem ser verdade, né? Calúnia, traição e hipocrisia, hipócritas, a inversão do bem e abuso de poder dentro das nossas igrejas, pastores sendo abusivos no poder só porque tem uma hierarquia, eles abusam da sua do seu status, né? E também na área professores, líderes de empresas, abusando do poder porque estão doentes, a sociedade está doente. Ela precisa de uma cura através da palavra, através do nosso Deus. Está doente, está necessitando de uma cura. O mais grave das doenças sociais do nosso século são desobediência, ingratidão, já falei, né? Alguns. São todos esses 6 tópicos, são as mais graves, que afeta diretamente o nosso convívio familiar, nosso convívio de sociedade. Se você está inserido entre um desses 6 tópicos, cuidado. Você está trazendo para você talvez uma doença que às vezes você pode nem perceber, mas ela vai acarretar futuramente uma cicatriz muito grande. Então, se você tem notado algum desses tópicos, cuidado. Pede que Deus cura, Deus limpa. Se você está se tornando uma pessoa, se você é uma pessoa traidora, se você é uma pessoa que calúnia, peça a Deus cura na sua alma, no seu interior. Amém? Agora vamos para uma outra que não tão diferente das que eu já citei, a doença religiosa. Doença religiosa tá parecendo lepra, sabe? Pega todos dentro de todas as denominações, estão em todos os lugares. Não adianta falar assim de tal denominação. Nós temos visto isso em todos os lugares. Todos que se diz evangélico, às vezes tem uma doença e que precisa ser enratizada, tirada do nosso meio. Vamos lá. Qual que é o primeiro tópico das doenças religiosas? Blasfêmia e irreverência. Isso é o que nós blasfemar. Blasfêmia, às vezes a pessoa nem cita pela boca, mas as suas ações se blasfema. Pastores sendo pegos, né? Vamos falar de lideranças agora. Em adultério, blasfemar contra a palavra, ele pregando uma coisa e fazendo outra, sendo ladrões, né? Salteadores, querendo se sair em cima dos outros. Prega sobre ter misericórdia do pobre, da viúva, mas se enriquecendo cada vez mais. Isso é uma blasfêmia.
Não estou falando da blasfêmia do Espírito Santo, estou falando blasfêmia contra a própria palavra que ele lê, que ele prega. Isso ele está blasfemando é falar contra. Se você faz uma coisa e age outra, você está falando contra do mesmo jeito. Tá certo? Irreverência. Não tem reverência pela palavra. Faz piadas, fazem funk, sabe? Funk, porque eu falo do funk. O funk é uma música destinada para sexual. Se você faz uma letra evangélica, se diz evangélica, dentro desse funk, é para induzir para a área sexual. Isso está contra, em reverência com a letra que você colocou ali dentro daquela música. Então, reverência. Não se tem mais cuidado com a palavra. O que se ouve, você ouve e às vezes até dá risada. Não cai um temor dentro do coração. As pessoas estão irreverentes à palavra do Senhor. Não se dá mais conta da gravidade que está acontecendo. Pessoas distorcem a palavra do Senhor para várias outras, para o seu próprio eu, né? A segunda é apego aos prazeres mundanos. Nós temos que ser a luz do mundo. Nós temos que ser diferente, porque nós não somos dessa terra. Nós temos que mudar o mundo, mas o mundo que está mudando a igreja. E isso é muito perigoso. Nós deveríamos estar influenciando as pessoas, e o mundo está influenciando a igreja. E isso, no nosso textuário está escrito lá, mais amigo dos deleites do mundo do que amigos de Deus. Cada um com a sua forma, com a sua visão, não tenho nada contra, mas muitas coisas que o mundo faz, nós estamos trazendo achando que na igreja é beleza, tranquilo, e nós temos que tomar muito cuidado. Eu não estou falando de tecnologia, eu não estou falando de administração, de gestão, de qualidade para nós cultuarmos. Eu estou falando da forma que é feita. Então, o que o mundo faz é para o mundo, o que nós fazemos é para Deus. E quando a gente faz para Deus, não pode ser copiado, não pode ser transformar aquilo que era do mundo, transformar e fazer para Deus, porque Deus merece o melhor, Ele é merecedor de toda honra, de toda glória. Então, transformando igrejas em, não vou falar boates, porque boates é algo muito, mas mas o que tem eu ir numa igreja que tá tudo luz apagada e show? Aquilo ali está sendo para a glória de Deus? Isto é um conceito mundano, porque ninguém precisa ver ninguém. Mas nós temos que ir para a igreja para ver. Sim, você tem que ir para a igreja para cultuar, não para ficar olhando em volta. Aí você não consegue. Não é isso, desculpa. Então, muito cuidado. As coisas do mundo é para o mundo. O que nós fazemos para Deus, Deus é muito. Se nós pedimos sabedoria, Ele nos dá estratégias para conseguir as coisas. Não precisamos copiar nada do mundo. Não podemos ser influenciados pelo mundo, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado, trazer as coisas do mundo para dentro das nossas igrejas. Tanto como roupa, tem roupa que é só para o mundo, roupa do mundo não é para cristão. Tem algumas, não, mas é bonito. Não é. Coisas que é para o mundo, que é para a igreja, é para a igreja. Tanto para você como o templo do Senhor, tem coisas que o mundo usa que eu não posso usar, porque foi feito para o mundo. Se eu estou gostando daquilo, eu estou sendo amante dos deleites e inimigos de Deus. Para mim, ser amigo de Deus, eu tenho que fazer as coisas de Deus. Andar comportado, no falar, no vestimenta, na minha postura. Tudo isso influencia um cristão, uma adoração a Deus. Tudo isso interfere. Então, que você pensa nisso. As doenças que estão chegando no nosso meio, ela é intrapessoal, aquelas que eu falei de vaidade, dentro, egoísmo, eu no centro, eu sou, é uma doença. Segunda, doença social. Qual que são as doenças sociais? Ingratidão à paz, abuso de poder, tudo isso gera troca do bem para o mal, traição, tudo isso é social, isso causa doença na sociedade. E a doença religiosa que estamos vendo aí, blasfêmia,
trocando, deixando as coisas do mundo entrar dentro da igreja, achando que é normal. São doenças. Nós precisamos pedir cura para o nosso Deus. Amém? Então, para nós ter uma reflexão, Efésios 6, capítulo 10 e 18, que você leia esses versículos. O livro de Efésios, no carta de Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 18. Né? Ali afirma como nós podemos fortalecermos no Senhor e revestir a armadura de Deus. Né? Lá está falando sobre a armadura de Deus. E para uma reflexão, uma frase: os grandes não entram no céu porque a porta é pequena. Sobre todas essas doenças, essas divergências que nós estamos tendo, para nós refletirmos. Né? E aí tem outras para enriquecer o vocabulário, né? Hedonismo, quem não sabe o que é hedonismo, né? Doutrina que considera o prazer imediato, profanação, irreverência contra pessoas ou digna de todo respeito, que não é digna, né? E assim outras palavras que se você tiver dúvida, nos procure, manda mensagem que a gente tenta conversar, tenta esclarecer melhor para você, né? Esta é a lição, para não ser cansativo com vocês. Essas doenças que nós falamos, ela vai estar disseminada nas outras próximas 12 lições. Nós falamos só uma forma resumida, né? Depois vai falar sobre cada tópico desse aqui, vai ser falado em cada lição. Então, para você ter uma base, para você estar conosco, aprendendo a palavra do Senhor. Então, assista as suas aulas, assista as aulas, para que possa ser edificante na tua vida, né? E dessa maneira eu gostaria de agradecer a todos que ficou comigo até esse final, que o Senhor possa estar abençoando grandemente a tua vida e que você, nesse momento de crise, seja abençoado pelo Senhor através das nossas aulas, né? E que se você estiver passando por alguma doença dessa, procure se estar próximo de Deus e pedindo cura, que Ele tem cura para nós. Amém? Vamos fazer uma breve oração para concluir essa aula e que qualquer dúvida nos procure a nós, o superintendente da escola dominical, qualquer professor que está aqui ministrando, você pode estar procurando e eles estarão ajudando a você. Amém? Vamos orar para finalizar esta aula. Senhor Deus, te agradeço a oportunidade, meu Pai, de estar aqui para poder, meu Pai, aprender a Tua Palavra. Te agradeço, meu Pai, por você nos ter instruído através da Tua Palavra. Continue conosco, abençoando a cada jovem, para que a Tua Palavra seja moldada em nós, que nós possamos agir conforme a Tua Palavra. Obrigado, meu Pai, por esse dia que o Senhor nos concede. Em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e que até uma próxima. Amém.